Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você se encontre. Nós estamos no Fé em Debate, é um prazer imenso estar com você. O nosso convidado de hoje é com grande alegria que recebo Dr. Aquim Neto, psicólogo. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer imenso. Dr. Aquim Neto, hoje, fruto de muitas perguntas, de muita partilha, de muitos questionamentos, eu acredito que até fruto da crise econômica, falávamos sobre isso, as pessoas pediram para que falássemos sobre ressentimento, mágoa, falta de perdão. De uma forma muito pontual, que há uma tendência nossa, e começo com uma pergunta. Padre, fui traída pelo meu marido, eu não consigo perdoar. O que é pior, me tornei uma pessoa amarga. É Cecília, de João Pessoa, Paraíba. Doutor Aquim, do ponto de vista teológico, eu tenho batido na máxima de Jesus Cristo. Perdoar sempre. Mas ela diz um fato, a traição. Outro fato, não perdão. Outro fato, a amargura que tomou conta. Por favor, nos ajude. Vamos lá. Eu costumo trabalhar com isso da seguinte maneira. O perdão, em geral, ele precisa de uma coisa da pessoa que é assim, ele precisa de um elemento. Qual que é esse elemento? É um aprendizado. Em geral, quando a gente não consegue estabelecer um perdão ou quando a gente fica preso à mágoa e ao ressentimento, é porque tem algo naquela história que a gente precisa aprender. Algo que a gente precisa curar. Então, por exemplo, não estou dizendo que é o caso dessa pessoa porque eu não conheço ela, mas uma coisa que acontece em consultório muito com homens, eles acham que eles nunca serão traídos. Tá. E aí quando ocorre uma traição, a pessoa ela sente o orgulho ferido. E ela tem um aprendizado a ter aí, porque ninguém é a prova de traição. As pessoas, todos nós seres humanos somos passíveis de sermos traídos. E no caso dessa mulher, ela também, então houve uma frustração em relação frustração em relação ao amor que ela achava que jamais seria quebrado. Começaríamos por aí? Aí é difícil de dizer o caso específico porque eu teria que entender um pouco dela, mas vamos falar imaginar, de modo geral. Vamos imaginar, então, por exemplo, traição. Qual era a tua perspectiva antes de começar um relacionamento a respeito de traição? O que realmente foi ferido em você? Porque quando a gente fala de mágoa, a gente está falando de algo que foi ferido. Então, para eu poder perdoar, eu primeiro tenho que saber como curar a minha mágoa. Tá. Depois que a pessoa aprende como curar a sua própria mágoa. Que num caso geral pode ser, você tinha uma ideia de casamento. Uma ideia de você mesmo, Então, ou um histórico de pais que viveram a traição. Um histórico de pais. A pessoa pode, por exemplo, ter tido aquela ideia que muitas pessoas têm, Então, o casamento para a vida inteira. Então, a pessoa já estruturou toda uma vida, como seria, e aí ela perde aquela história. Então, do ponto de vista, falando de modo geral, houve uma traição, como estimular o perdão? Vamos lá. Tá. Esse seria o primeiro ponto. Então, o que essa traição significou para mim? Tá. Significou um fracasso pessoal? Significou a perda de uma história que eu tinha construído na minha cabeça de como seria a minha vida? Significou o fato de eu ter tido uma quebra narcísica. Eu me achava intraível e fui traído. Tá. Então, a primeira parte é estabelecer isto. Tá. O que foi o que significou a traição? Onde isso me machucou? Aonde isso me machucou? Para você poder curar isto. A partir do momento que a pessoa consegue curar isto, aí ela pode... aí existe disponibilidade para ela pensar no perdão. Porque o problema de perdoar é esse. As pessoas não conseguem porque elas ainda estão feridas. Sim. E é muito difícil, por exemplo, fazendo uma metáfora concreta, é como se alguém tivesse com uma faca na tua perna. Enquanto você não tira a faca da tua perna, é difícil você perdoar aquela pessoa que enfiou a faca na tua perna. Amargura, no caso, por que a pessoa vai ficando amarga?
Por que ela vai ficando amarga? Ela vai criando um hábito. O amargor, ele é um hábito. Então, o que acontece? A pessoa, ela tende a ficar remoendo situações passadas de desagrado, situações em que ela foi violada, em que ela foi maltratada. E ela tende, além de rememorar esses eventos passados, ela tende a projetar isso para o futuro. Tá. Então ela começa a imaginar um futuro onde isso também vai acontecer. Sim. Quando ela começa a fazer isso, a percepção dela começa a prestar atenção apenas nestes eventos. Então ela vai numa festa, por exemplo, muitas pessoas tratam ela bem, tem uma pessoa que trata mal. O que ela vai pegar? Ela vai pegar esta pessoa. E daí ela acaba, entre aspas, comprovando para ela que as pessoas não prestam, que as pessoas são ruins, que as pessoas são nocivas. E aí, pensando desta maneira, a pessoa se torna amarga. Né? Ela tem uma atitude daí nesse sentido de, para que eu vou me esforçar, né? E aí o amargor, ele começa a tomar conta. O amargor, ele é ausência de uma percepção do amor? A pessoa, ela não consegue perceber que é amada e por isso ela vai se tornando amargurada? Não exatamente. Ela dá mais valor para o outro. Então, entre o filho vir e dar um abraço nela e o filho, né, e alguém que, sei lá, bate nela, ela vai dar muito mais valor à pessoa que bate. Ou uma palavra ríspida. Uma palavra ríspida. Vamos pegar esse exemplo. Melhor. Gostei melhor do teu. O meu aqui não funcionou bem. Digamos, o filho dá um abraço. Porque quem bate é cadeia, viu? O filho dá um abraço, né? E a filha fala uma palavra ríspida. Ela vai ficar com aquela palavra ríspida o resto do dia e vai esquecer do abraço do filho. Ela até sabe que é amada. Uma pessoa que é amarga tem dificuldade de amar? Ela vai ter, porque como na percepção dela as pessoas não estão ali para dar amor, como é que eu vou entregar o meu próprio amor? Ou até para que eu vou amar? Entendi. Nós estamos com a Lindalva, temos muitas perguntas aqui, mas a Lindalva está na linha. Lindalva, Deus abençoe. Fala um pouquinho mais alto, por gentileza. Você fala de onde? É de Fortaleza. Fortaleza. Um prazer estar falando com você. Pois não, Lindalva, sua pergunta, por favor. É uma pergunta para o doutor Aquim. Sim. Bom dia, doutor Aquim. Bom dia. Uma pessoa, ela passa por um problema há 20 anos atrás. E hoje, ela pensa no mesmo problema. E ela sofre como se fosse hoje. Eu gostaria de saber se ela ainda é ressentimento. O fato aconteceu há 20 anos. E ainda hoje ela fica... A pessoa, quando pensa, sofre. Quando pensa, sofre. Eu gostaria de saber se ela ainda está com ressentimento. É ressentimento. Tá, quando ela pensa, ela sofre. Mas ela fica pensando nisso o tempo todo? Com raiva. Tá, isso daí é aquilo que eu falava, né? Quando a gente não aprende com uma determinada situação, ela fica na nossa mente, a gente fica remoendo aquilo. A função do remoer é aprender. O problema é que a maior parte das pessoas faz o quê? Elas param e ficam só naquela emoção negativa. Então, quando a gente remoe alguma coisa, pergunta-se fazer assim, eu estou remoendo, o que eu ainda tenho para aprender com isso daqui? No caso concreto da Lindalva, o que a Lindalva diz dessa amiga, que conselho ela podia dar? Se vem aquele sentimento, ela pode mudar? Ela tem como mudar o pensamento? Ela tem como mudar o pensamento, né? Então, assim, o conselho que ela poderia dar seria assim, mas minha filha, escuta, o que você ainda tem para aprender com isso daí? Tá. O que você ainda te falta descobrir a teu respeito nessa história aí? Tá escutando, Lindalva? Primeira dica. Então, essa é a ideia, para a pessoa sair da inércia. Porque geralmente o que a pessoa faz é assim, porque aquela pessoa fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo, e ela me machucou aqui, me machucou lá e machucou aqui. E aí para. Né? Então, assim, vamos movimentar. Como? Tá, e o que você tem para aprender com isso? Você tem que aprender a dar limite? Você tem que aprender a esquecer? Você tem que, às vezes, aprender a como se distanciar de gente ruim? Você tem que aprender a como escolher melhor as tuas companhias? O que tu tem para aprender com isso daí? E um ponto, eu digo como sacerdote, Lindalva, dizendo para ela participar de um grupo de oração, de uma comunidade, onde ela possa passar por um processo
de entrega a Deus a dor e a cura. E isso acontece quando a pessoa consegue entregar essa dor. E isso é um processo de perdão. Doutora Kim, como fazer um processo de algo de 20 anos? Quer dizer que não foi perdoado. 20, 30, 50 anos, o tempo ele não importa. A questão é, quando tem, isso para nós é muito recorrente. Existe um aprendizado que a pessoa tem que ter com aquilo, com aquela situação. Sim. Enquanto ela não tem, a situação permanece não resolvida, entende? Então, por isso dessas perguntas. Uma outra coisa que pode ajudar também é assim, você falava de perdão e me veio na cabeça que é deixar com a pessoa o que ela te fez. Então, assim, não é responsabilidade minha o que ela fez comigo. É responsabilidade, digamos assim, dela. Então, é deixar com a pessoa o que foi feito de ruim para você. Muitas pessoas, elas acabam assumindo isso também. Elas assumem para elas. A Maria do Socorro, de Apucarana, faz a seguinte pergunta: Padre, tenho raiva do meu irmão, porque ele não ajuda a nossa mãe, doente. Como me liberto dessa raiva? Raiva, o que é raiva? Raiva é uma emoção que a gente sente quando a gente se percebe que de alguma maneira nós estamos sendo violados, agredidos em valores que são importantes para nós e esse é muito importante, nós não sabemos como nos defender ou nos afastar dessa coisa que vai nos causar mal. Aí a gente sente a raiva como um mecanismo que nos ajuda a fazer duas coisas: lutar ou fugir. Ou seja, bater em alguém, agredir alguém ou se distanciar da situação, fugir da situação. Entendi. No caso dela... Que o irmão não ajuda a cuidar da mãe doente. Então vamos pensar nos cuidados paliativos. Primeiro cuidado paliativo. Talvez tu tenha que desincumbir o teu irmão dessa tarefa. Talvez tu tenha que entender que teu irmão é uma pessoa que não ajuda. Ele não vai ajudar. E talvez seja difícil para ela lidar com essa realidade. Primeiro porque é o mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe e cuidar dos idosos. Exatamente. Mas pelo livre-arbítrio, às vezes as pessoas escolhem um caminho errado. Tá. Então talvez o que eu estou falando é para ela, não para o irmão. Entendi. Então eu estou falando para ela, porque a pergunta dela é: como me livro desta raiva? Então talvez este seja um primeiro passo. Entender que é a escolha dele. Muito bem, não doutora. Sua. Gostei demais da sua observação. Se uma pessoa que ela é amarga, depois nós voltamos da raiva, doutor. Uma amarga, ela se torna grosseira e pode se tornar uma pessoa mal educada. Pode? Pode sim. Que nem a gente estava falando aqui em off, né? Essa estrutura do amargor, ela tende a ver as pessoas e às vezes até o mundo como fontes constantes de estresse e de descontentamento. Então, quando eu tenho essa visão, eu também posso interpretar o mundo externo como um mundo agressor. E aí eu posso me tornar agressivo para me proteger, né? Tipo, aquela história, a melhor defesa é o ataque. Então, antes que me ataque, eu já saio dando porrada para ninguém me dar porrada. Inclusive, isso é muito comum em consultório, que é aquela coisa assim, né? Não levar desaforo para casa, ou eu sou uma pessoa de personalidade, né? Essa é que eu mais adoro desconstruir. Eu sou uma pessoa de personalidade. Peraí, você falou uma palavra que não pode passar. Eu adoro desconstruir. Desconstruir essa então ideia. Você não acredita que essa história não posso levar desaforo para casa e não é sadio? Não. Veja, uma coisa é você impor limite, a outra coisa é você ter a concepção de não levar desaforo para casa. Né? Então, assim, agora eu estou falando em termos bem gerais. Por favor. Né? Então, assim, geralmente, as pessoas que têm essa concepção de não levar desaforo para casa, elas já estão procurando por desaforos. E aí o que acontece muitas vezes, imagina, e aí o que acontece muitas vezes é que uma pessoa faz um comentário jocoso, mas brincando mesmo, e ela leva aquilo pro lado pessoal e já começa a não levar desaforo para casa. Porque tem gente que parece que fica procurando motivo para brigar. O mesmo acontece com a tal da pessoa de personalidade, né? Não é pessoa de personalidade, né? Na verdade ela é uma briguenta, muitas vezes, né? Tem cura, doutor? Tem. Na verdade, isso tudo é raiz de insegurança, né? Então, as pessoas, quando são inseguras, elas tendem a se tornar agressivas.
Voltemos ao tema da raiva. Vamos lá, vamos voltar. Da raiva. Existe vacina contra a raiva. Já desenvolveram para o ser humano? Ia ser bom, viu? Mas ainda não. Né? Vamos assim, a raiva, né? Então, que nem eu estava falando. O que você tem que aprender na questão da raiva? A questão que resolve a raiva é a questão de como me defender. Tá. Né? Ou como evitar problemas. Então, quando a pessoa sabe como se defender no caso, né, que a gente estava discutindo anteriormente, às vezes a defesa é entender que o pecado não é dela, que o pecado é dele, de não ajudar a mãe. Né? Tá, então é verdade. Então ele está cometendo um erro com os 10 mandamentos. Não ela. Não ela. Então, e aí ela teria que assimilar. Ele não vai ajudar. Eu não sei se ele não vai de fato, porque eu não conheço, mas assim, vamos imaginar que ele não vá mesmo, né? Então assim, isso é um problema dele ou é um problema dela? Talvez isso seja um problema dela, no sentido de que ela precisa de mais ajuda. Isso. Agora, talvez seja o caso, então, de ela, já que não vai receber ajuda do irmão, buscar outras fontes de ajuda. Ou buscar um outro jeito de ajudar a mãe. Né? E se ela me perguntar, não perguntou, mas eu estou sendo hipotético. Essa raiva me leva a ter limites no relacionamento com meu irmão. Não consigo me relacionar com ele. E aí? E aí ela quer, mas não consegue. Tá, mas dependendo... É melhor se distanciar. Dependendo, às vezes, o distanciamento ele não é sempre ruim. Né? Às vezes ele se faz necessário até para eu entender como lidar com a situação. O Papa disse isso, que causou um alvoroço, que há casos em que o distanciamento do casal é necessário. Mas ele é de fato. Né? Eu, por exemplo, no meu consultório, sempre que tem um caso de violência, né, eu recomendo um distanciamento, porque a gente não está lidando com uma questão qualquer, não é só um mal entendido. Né? Então, às vezes existe violência, aí você vai deixar uma pessoa que violenta a outra dentro do mesmo ambiente. A princípio não é inteligente isso. Né? Então, o distanciamento é importante sim, em alguns casos, até para que as pessoas consigam se perceber em perspectiva, para depois poder haver novas tentativas de reaproximação com um novo jeito de se relacionar. Entende? Uma outra pergunta que nos chegou antes de ir naquele ping-pong, padre, é de Bárbara de Franca. Padre, o ressentimento pode causar mal físico? Pode, e aí aquela coisa assim, é importante as pessoas entenderem que não existe uma emoção que não tenha um respaldo físico. Todas as emoções têm respaldos físicos. Por quê? Porque elas acontecem dentro do corpo. Elas mexem com hormônios, elas mexem com o nosso cérebro, né? Então, isso é importante. Agora, aí a gente não pode partir por exagero e por misticismo. Então não é assim, sentir raiva, vou ter câncer. Não. Estados emocionais que se tornam crônicos tendem a gerar problemas físicos. Podem gerar problemas físicos. Ou até, melhor dizendo, eles contribuem para o aparecimento de alguns sintomas físicos. Né? A gente tem muitos casos, úlceras, que é uma coisa extremamente estudada, dermatites, outra coisa que é extremamente estudada. Psoríase. Então, assim, são doenças que... Fibromialgia. Que reconhecidamente tem um componente emocional que influencia de maneira muito forte. Porque a Bárbara diz assim, de Franca, desde que briguei com a minha vizinha, só tenho problemas de saúde, um atrás do outro. Então, como que ela pode fazer? Aí assim, em primeiro lugar, o que a gente recomenda? É verificar a questão física. Se esses problemas de saúde, às vezes, não são apenas uma questão física. Certo, né? Se realmente são problemas de saúde. Exatamente. Né? Então, esse é o primeiro passo. Se o médico detectar alguma coisa e te der um remédio e simplesmente sarar e acabou, beleza, era um problema de saúde e fechou. Né? Agora, na reincidência disso, aí eu te aconselho assim... a ver essa relação com a tua vizinha, porque talvez o que você esteja fazendo é carregando muita raiva e ficando muito tensa. E estados de tensão, eles podem ser estados de estresse. E o estresse prolongado, ele causa doença, e isso daí é ao concurso aí na medicina. Como que a pessoa pode liberar a raiva? Liberar a raiva. Tá, ótimo. Que bom que você tocou nesse tema. Isso foi uma coisa que se usou durante muito tempo dentro da psicologia e foi um grande equívoco,
né? Então o que acontece? A ideia era que a gente guardava a raiva e aí a gente tinha que, por exemplo, socar a almofada para descarregar a raiva. É uma ideia econômica da raiva, né? Economia. Guardo raiva, libero raiva, entendi. tá tudo certo. Qual que é o problema com isso? O problema é que a raiva, ela surge com um mecanismo de defesa. Tá. Você precisa da raiva para se defender de um determinado ataque. Aí o que acontece? Se você libera a raiva, soca a almofada, você não está ajudando o teu cérebro a entender como se defender daquele ataque. Aí o que acontece? A pessoa, entre aspas, ela fica mais aliviada no momento, mas no momento em que ela estiver de novo em contato com aquele problema, ela vai sentir raiva de novo. E aí o que a gente gera, na verdade, é um ciclo vicioso da pessoa sentir cada vez mais raiva. Vamos às perguntas, doutora Kim. E uma pergunta que apareceu 2 vezes, então vou ler, porque são casos distintos, na mesma temática. Fui violentada aos 9 anos por um primo que eu considerava um irmão, pois morava com os pais dele. Desejo que ele tenha filho e mulher para que Desejo que ele tenha uma filha mulher Nossa Senhora. Para que faça a mesma coisa que ele fez comigo. Isso é vingança. Tenho uma filha de 3 anos e tenho medo que aconteça o mesmo. Não confio nem no meu marido. E a raiva me corrói. O que fazer? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o seu desejo é um desejo de vingança, né? E vingança não é uma coisa lá muito legal. Não é lá muito legal? Estou sendo, né? Lembre de Caim e Abel. Aí é simples, aí entra aquilo que eu já tinha dito, né? Tem uma filha de 3 anos e meio e tenho medo que aconteça o mesmo. É claro que tu tem medo, tu ainda não aprendeu, tu não conseguiu de novo aprender a confiar, né? Então você foi traída na tua confiança, você considerava o primo um irmão, e tu não aprendeu de novo a conseguir confiar nas pessoas, tu generalizou. Então todas as pessoas podem me causar algum mal, inclusive meu marido, né? E aí a raiva, que é esse sentimento que vem para defender, ela te corrói, obviamente. Por quê? Porque tu tem que aprender a confiar de volta. Não tô querendo dizer que você tem que confiar cegamente em todo mundo. Não é isso. Tô querendo dizer que tu tem que aprender a confiar. Aprender mesmo como confiar, o que fazer para confiar, como escolher as pessoas nas quais você pode confiar e como escolher as pessoas nas quais você acha melhor manter um pouco de distância, entendeu? Então isso é um aprendizado, que é aquilo que a gente falava anteriormente, que ela vai ter que ter. E o que ela pode fazer para sair desse ciclo vicioso? Concretamente, Procura uma terapia primeiro para trabalhar essa raiva e a questão própria do abuso, né? E depois para aprender a confiar, né? A confiança é um aprendizado, a gente tem que saber como fazer isso, né? E não é uma coisa que a gente sabe fazer com muita facilidade. Tem um outro assunto dentro do assunto. Meu irmão tentou abusar de mim. Não consigo perdoá-lo. Às vezes sinto falta, porém lembro o que ele fez e fico estressado o dia inteiro. Como você falou, né? São situações bem parecidas, né? Então, a tentativa de abuso faz essa quebra de confiança. Aí o que eu diria para você fazer uma terapia, óbvio. Diria para você fazer uma terapia até familiar, onde mais tarde talvez esse irmão possa vir. Não, mas geralmente é um assunto que não se toca dentro de casa. Eu sei, mas esse é exatamente o problema, porque daí gera um segredo. Esse segredo gera vergonha, e a vergonha impede as pessoas de fazerem o quê? De aprenderem a como lidar com isso. Até a gente estava vendo uma outra pessoa aí que falou que foi traída pelo namorado e não toca no assunto. Esse é o pior caminho, tu tem que tocar no assunto. Eu já vou puxar aqui, ó. A Ingrid: perdoei a traição do meu namorado e procuro não trazer esse assunto no nosso relacionamento. Tem que trazer por quê? Porque uma traição significa o fim de uma relação. O contrato foi quebrado. Aí você tem que trazer o assunto à tona para verificar o que aconteceu, por que houve a traição. Existe a possibilidade da gente refazer a relação? Porque essa é uma coisa muito que eu trabalho de uma maneira muito séria. Uma traição, ela significa o rompimento de um contrato. Você tem falado sempre isso. Né? Ela é o rompimento. As pessoas elas tendem a menosprezar isso, mas ela é o rompimento de um contrato.
A não ser, claro, que a pessoa tem um contrato poligâmico, mas não é a maioria do que a gente tem. Então, quando se rompe um contrato, você tem que falar sobre o assunto, para ver se existe a possibilidade de reconstruir um novo contrato. E não havendo possibilidade, o que você diz? Aí, não havendo a possibilidade de um estabelecimento de um novo contrato, a gente tem que trabalhar com o afastamento do casal. Esse que é o problema. E justifica estar junto por causa dos filhos? Olha, esse é um grande problema. Porque aí a gente entra nos valores de muitas pessoas. Eu vou responder da seguinte maneira. Pai e mãe é uma coisa. Marido e mulher é outra. Então, o que acontece? Se você acha que justifica, é porque você dá ao papel de pai e mãe um papel importante. Mas tu tem que entender que o papel de marido e mulher, ele fica secundário frente a essa estrutura. Entendi. Entende? Então, assim, eu não tenho como dizer o que é certo e o que é errado. Né? Não tenho como dizer isso, porque isso vai muito dos valores das pessoas. Tem pessoas que dizem não justifica, e aí acabam se separando. Tem pessoas que dizem sim, justifica. Mas se você vai continuar, você tem que refazer um contrato para você lidar com essa esfera marido e mulher, porque ela vai continuar existindo. Entendi. Entende? Não consigo perdoar minha mãe. Minha mãe faleceu e meu pai se casou com amante. Não consigo aceitar. Pois é, então vamos lá. Primeiro lugar, vamos fazer uma diferença entre papai e mamãe e marido e mulher. Então veja, o seu pai e a sua mãe eram seu pai e sua mãe. Você não está conseguindo perdoar quem? O pai ou o esposo? Essa é a primeira coisa que tu tem que pensar. Porque em termos de esposo, ele não está cometendo nenhum erro. A mulher dele faleceu, infelizmente, inclusive meus pêsames, né? Então ele não está cometendo nenhuma falha agora, neste momento, em estar se Não, mas me casando com parece amante. que ela já era amante. Sim, pois é. Mas veja, neste momento, ela não consegue perdoar quem? O pai, que é o que lhe cabe por ser filha, ou o esposo. Entendi. Então ela está entrando num nível que não diz respeito a ela. Eu tô querendo, entender a pergunta dela. Não consigo perdoar. Estou pressupondo que ela queira. Se o que ela quer é perdoar, ela tem que entender esta diferença. Entendeu? Que a ofensa não foi feita a ela. Foi feita à mãe dela. Então não cabe a ela perdoar o pai. Porque ela não foi ofendida. É como se ele não tivesse casado com a amante, estava tudo certo a amante antes. O problema é assim, a quem foi feita a ofensa? Sim. A ela, filha, ou a mãe dela, né? A mãe dela. Se a mãe dela não conseguisse perdoar, até entenderia, porque a ofensa foi feita diretamente a ela. Né? Isso que a gente chama de tomar as dores. Então, assim, se você quer perdoar, não tome as dores. Tenho respeito pela minha mãe, mas não afeto, nem admiração. Como cristã, não gostaria de cultivar isso. Sempre me sinto mal. Como lidar com isso de tal forma que me sinto melhor? Valquíria. Valquíria, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, existe uma diferença entre honrar e ter admiração. Né? Então, assim, como você respeita a tua mãe, o teu papel de filho tu está fazendo. Agora, admiração, né? Admiração é um outro critério. Então, a pessoa tem que ter algum comportamento que eu admire para eu poder admirá-la. A gente não admira as pessoas ao léu, sem motivos. Né? Então, talvez o que você possa é verificar se dentro do comportamento que a tua mãe tem, existe algum comportamento que você aprecia, que você admira. Né? Talvez não seja uma admiração grande, mas uma admiração pequena talvez já sirva. Com relação ao afeto, talvez você tenha que trabalhar, fazer um trabalho espiritual ou psicológico para entender que tipo de afeto você gostaria de sentir por ela e o que especificamente te impede. Às vezes essas pessoas são muito duras e por não admirarem a pessoa, ou seja, pela pessoa não ser extraordinária, elas não conseguem sentir um afeto. Né? Então, às vezes, não consegue dar carinho para uma pessoa que ela não acha que é extraordinária. Mas, se for este o seu caso, eu te pergunto, um afeto nesse sentido é um afeto genuíno ou é um afeto mediante algo que você já quer da pessoa? Pensa nisso. É muito difícil não guardar ressentimento
Porque as pessoas que fazem mal, depois fica por isso mesmo. Perdoa, fica por isso mesmo. Pois é, e você quer o quê? Quer que Deus desça do céu, volte o tempo e refaça aquilo que aconteceu? É isso mesmo, perdoar é exatamente isso. O que aconteceu, aconteceu, e eu te dou o perdão, mesmo sabendo que você fez o que você fez. Então, eu discordo da primeira parte, porque não é difícil. É difícil se você ficar querendo uma recompensa por ter perdoado, mas tu tem que entender que o perdão em si já é a recompensa. Tá certo, doutora Kim. Bom, gente, muito obrigado, doutora Kim. Um prazer imenso Obrigado a tê-lo vocês. conosco. E a última pergunta respondo eu. Padre, é verdade que não perdoando se torna uma ferida? Sim. Inclusive, lembre-se, o livro Feridas da Alma, que eu indico que você leia, que é uma perspectiva à luz da palavra de Deus de curar suas feridas da alma, que inclusive é um texto bíblico. Que Deus abençoe a todos. É preciso amar. É preciso paz. Leve a vida mais leve. Deus diz: se você tem uma carga pesada, chegue perto dele e aprenda a mansidão e a ternura. Que Deus os abençoe e os proteja e os guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.